Quando alguém elogia você por alguma coisa boa que você faz, você se sente mal com isso? Você já teve a sensação de que tudo que você conquistou na sua vida, seja um bom emprego, o seu diploma da faculdade, alguma nota boa em alguma prova, ou até mesmo um elogio no trabalho, que tudo isso foi na verdade obra do acaso ou simplesmente sorte? Ou talvez você até sinta como se você estivesse enganando as outras pessoas por causa disso? Essas são algumas das características daquilo que a gente chama de síndrome do impostor. E me apresentando para você, prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo. E se você se identificou com algum desses traços, fica aqui nesse vídeo que a gente vai fazer algumas reflexões sobre a chamada síndrome do impostor, que é esse sentimento que faz você achar que é uma fraude e como é que você pode lidar com isso. As pessoas que sofrem da síndrome do impostor sentem que tudo que elas fazem de bom para as outras pessoas é, na verdade, uma fraude. Sentem que o que os outros veem de bom nelas é, na verdade, uma percepção exagerada sobre elas e acreditam que não merecem nenhum reconhecimento. Elas podem até mesmo sentir medo que, por elas estarem enganando todo mundo, em algum momento essa máscara irá cair. Então, elas acham que todo mundo em algum momento vai descobrir que tudo que elas conquistaram, na verdade, é uma fraude. Mas será que isso não é um sintoma de algo muito mais profundo? Por que às vezes a gente tende a pensar sobre nós mesmos e a agir com nós mesmos dessa forma? Isso já nos leva para o primeiro ponto. Por que nós nos tratamos pior do que nós tratamos as outras pessoas? Quando você diminui o que você faz, você está literalmente machucando a si mesmo. Por que é tão difícil reconhecer, por exemplo, que você teve uma atitude em que você realmente queria ajudar ou cuidar de alguém, em que você estava genuinamente preocupado com aquela pessoa? Eu tenho certeza que já houve momentos em que você não dormiu direito, ou algum familiar seu estava doente, ou você simplesmente acordou meio deprimido, mas foi trabalhar ou estudar mesmo assim. E a sua motivação naquele momento era talvez a sua mãe que precisa de você, o seu filho, enfim, são infinitos os exemplos. E realmente, essas pessoas precisam de você, assim como você precisa delas. É como se a gente fizesse parte de um grande quebra-cabeças, em que todas as partes são importantes. Mas aqui é que está o grande ponto. Se a gente tem tanto cuidado com os outros, por que nós não aplicamos esse mesmo cuidado e atenção a nós mesmos? E eu não estou falando aqui simplesmente de você fazer o que você gosta ou fazer aquilo que te faz feliz, né? Eu estou aqui falando de um autocuidado real, algo que é muito mais profundo. Se você é um adulto responsável, seja você pai ou mãe cuidando de um bebê, ou se você precisa cuidar de uma pessoa, seja ela adulta ou idosa, você vai buscar manter essa pessoa bem, né? Você vai prestar atenção se esse bebê está com fome, se é hora da sua avó tomar o remédio, ou se o seu filho já escovou os dentes antes de dormir. E para além dos cuidados físicos, né, há também os cuidados psicológicos. Você tem o dever, por exemplo, de ensinar o seu filho a ser uma pessoa responsável e capaz de cuidar de si mesmo e dos outros também. E por que você acaba fazendo o contrário consigo mesmo? Porque quando você pensa que as coisas que você faz pelos outros é pouco, ou quando você pensa que tudo que você alcançou é uma farsa, é como se você se punisse sem razão, que é o oposto de cuidar de si próprio. Um fato curioso da nossa época são as pessoas que cuidam de seus cachorros, gatos, hamsters, papagaios, de uma maneira até melhor do que elas fariam consigo mesmas. Elas amam mais os seus animais de estimação do que a si próprias. Quando eles se sentem mal, elas levam eles no veterinário, compram os remédios que eles precisam, até que eles melhorem. Nós tendemos a tratar nós mesmos de uma forma que nós não trataríamos as outras pessoas. É por isso que a psicoterapia pode ser esse espaço muito poderoso nesse sentido, de fazer você se enxergar como aquilo que você é. Nem pior, nem melhor, mas apenas um ser humano com suas angústias, medos, desejos, inseguranças. Inclusive, se você quiser fazer psicoterapia comigo, mande mensagem no meu WhatsApp ou marque diretamente nos links que eu vou deixar aqui na descrição. E um ótimo exercício que você pode fazer é olhar para suas próprias atitudes como se fosse uma outra pessoa fazendo, como se não fosse você. Assim você toma uma certa distância e consegue ver as coisas um pouco mais próximas da realidade.
um pouco mais próximas daquilo que elas realmente são. Imagine os conselhos que você daria para uma outra pessoa que faz as mesmas coisas que você faz, que sente ou pensa exatamente como você. A síndrome do impostor, apesar de não ser um transtorno oficial descrito nos manuais como o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é uma questão que parece camuflar um problema ainda mais profundo, uma visão que a pessoa tem de si mesma, que faz ela acreditar que ela não merece reconhecimento algum ou que até mesmo merece desprezo. A síndrome do impostor parece ser muito mais uma consequência de não cuidarmos de nós mesmos da forma como nós deveríamos cuidar. Pode ser também uma consequência de uma visão distorcida sobre quem nós realmente somos, de um auto-engano. Mas o que está por trás desse auto-engano? Por que é que você não consegue agir consigo mesmo como age com os outros? Esse processo de autoconhecimento pode ser a chave para você parar de se colocar nessa posição. E se você se identificou com o conteúdo que eu trouxe aqui nesse vídeo, e se você quer saber mais como funciona o meu trabalho, quer marcar uma sessão de psicoterapia online, eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos, meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo ou simplesmente marcar diretamente na minha agenda aqui que eu vou deixar na descrição e até o próximo vídeo.